Eu fiquei muito emocionado, Rodrigo. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma. Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o habito nesse país. Eu conheço o Lula desde a época do Sindicato dos Metalúrgicos, quando eu comecei no jornalismo. Cheguei a escrever programas para o PT naquela época e, enfim, acompanhei. Inclusive, ele foi preso numa das greves e foi muito ligado ao meu pai, né? Eles tinham uma amizade grande. E eu fiquei pensando, né? Eu fiz um balanço do que aconteceu com o Lula, né? Quando a gente conseguiu entrevistá-lo lá na Polícia Federal, seria em 2018. A entrevista foi para o El País e para a Folha. Era a Mônica Bergamo e eu que tínhamos o direito. E o Sérgio Moro era ministro da Justiça, seria ministro da Justiça, porque foi um pouco antes da eleição, né? Mas ele era o grande nome, porque ele prendeu o Lula, foi ele que prendeu o Lula. E a imprensa, de maneira geral, não apurou o que estava acontecendo de fato. Comprou prato feito do Sérgio Moro e da Força-Tarefa da Lava Jato. E a entrevista foi proibida, né? Caçaram o direito, né? O Fux entrou para proibir a liberação do Lewandowski, depois veio o Toffoli, enfim, não permitiram que a gente fizesse a entrevista, que era quando ele poderia dizer que o candidato era o Haddad. Mas a questão toda é a seguinte, Rodrigo, o Lula poderia ter fugido do Brasil. Sim. Né? Tinha todas as condições para ir embora, ele sabia que ia ser preso. Né? Agora, ele ficou por um único motivo, porque ele era inocente. Porque se ele não fosse inocente, ele teria ido embora. Ou seja, ele ficou para provar a inocência dele. E em 2019, quando eu e a Mônica entramos naquela sala para entrevistá-lo, foi um marco daquela prisão. Foi um momento que deixaram ele falar, mas mesmo assim o Sérgio Moro tentou impedir, já como ministro da Justiça, tentou impedir que a gente fizesse a entrevista, tentou tumultuar a entrevista, comprovando que ele tinha condenado o Lula sem prova num julgamento viciado e que era para abrir caminho para a extrema-direita, e tudo isso ficou claro depois com a Vaza Jato. Mas naquele momento, quando eu perguntei sobre o neto, o irmão que tinha morrido, e ele estava preso durante esses momentos, ele chorou, né? E chorou, pôs a mão no rosto, falou, por que não eu, ao invés do meu neto? E eu pensei, bom, ele não pode chorar agora, porque ele está falando para o mundo, ele estava falando para o El País, que é um jornal que tem assim, uma atuação imensa. A Tereza, o Waller sabem disso, né? Tem é o país nos Estados Unidos, né? Em vários países da Europa. Enfim, mas ele se recompôs rapidamente. Eu saí de lá emocionado e pensando, esse homem, ele não é igual aos políticos que o Brasil já teve. Ele é diferente. E quando veio a Vaza Jato, e que tudo ficou ainda mais claro, né? Essa é a imagem dele chorando naquela entrevista, né? Acho que é da entrevista, né? É isso mesmo. É da entrevista, é a imagem que eu puxar lá durante a entrevista, essa que você falava. Ou seja, eu acho que o sofrimento dele, de ficar tanto tempo preso, sabendo que era inocente, que estava sendo injustiçado, que era o maior líder político da América Latina, que era um dos maiores do mundo, né? Que a família estava sofrendo, que a família estava sendo perseguida, né? Ele entrou e saiu da Polícia Federal de cabeça erguida, do jeito que ele falou na entrevista. Eu não cometi crime e isso vai ficar claro. E ficou claro. Né? Quando ele chora hoje, é o choro de alguém que ficou mais de um ano preso injustamente. Alguém que foi humilhado. Alguém que aguentou o baque de não poder ver o enterro do irmão. Ou de ser cercado por policiais para ver o enterro do neto. Né? Tudo isso está guardado dentro do coração dele. Das invasões do apartamento dele, das invasões do escritório dele. Né? Ele volta vitorioso. Ele volta mostrando que ele está na galeria dos grandes homens do mundo.
Ele está na galeria de um Martin Luther King. Ele está na galeria daqueles que foram perseguidos, e não foram poucos nessa história, como Gandhi, né? Então, assim, eu fiquei emocionado, porque ele é o maior líder político da nossa história recente. Não tem ninguém na nossa história do país com o tamanho do Lula. Espero que ele consiga ter sucesso de novo nesses 4 anos, porque é o terceiro, né? Terceiro mandato.